Fala galera, e aí, beleza? Hoje mais um vídeo aí pra vocês. Hoje eu vou comentar um pouquinho no vídeo, contar um pouco da minha história. Bom, um pouco da minha história é o seguinte, o meu primeiro carro, né, que eu dirigi logo quando eu tirei carta de motorista, né, com os meus 18 anos. Não era um carro meu, né, era um carro dos meus pais, no caso. Era um New Civic 2008, um New Civic XS, completo, com câmbio borboleta, carro bem completinho, bem legal o carro. Esse Civic era um Civic XS Prata 2008 Flex. O interior dele era cinza. O carro é muito bom, não tenho nada contra, é um carro muito gostoso de dirigir. É um carro muito completo, com um painel lindo, que todo mundo já conhece, né? E antes desse Civic que a gente teve, né, quando eu tava começando a aprender a dirigir, mas eu não tinha carta ainda, eu dirigia bem de vez em quando, a gente tinha um Vectra, mas era um Vectra antigo, era um Vectra CD, ano 98, né? Como vocês podem ver, isso foi em 2008 e o Vectra era 98, então era realmente bem antigo o Vectra. E esse Vectra a gente comprou ele zero, a gente ficou com ele 10 anos, então a gente comprou ele em 98 e vendeu ele em 2008. E aí com a venda do Vectra a gente conseguiu juntar um dinheirinho e comprar um New Civic, o completo, né, que tinha na época, 2008, após o New Civic, né, que é um carro que é muito completo, muito bonito, muito legal. E na minha opinião é um dos carros que eu teria de novo, só que no caso assim, o Toyota e Honda, né, o New Civic e o Corolla são dois carros que não dão problema, são dois carros que não quebra, a manutenção não é nem cara e nem barata, mas é uma manutenção legal, mas é difícil de dar manutenção, é um carro muito bom na parte mecânica, né? E é um carro que nunca deixou a desejar na parte mecânica por dar problema ou não, nunca me deu nenhuma dor de cabeça nem nada. E o atendimento da marca também pra mim sempre foi muito bom, sempre me deram um ótimo atendimento e tudo mais. E após esse Honda, né, que a gente teve, esse Civic XS, a gente adquiriu o nosso primeiro Jetta, né, que foi daí que começou a minha paixão pelos Jettas. A gente ficou com o Honda de 2008, 2009, 2010, foi 8, 9, 10, 11, 12, a gente ficou até 2012 com esse Honda. E aí em 2012 a gente vendeu esse Honda e comprou o nosso primeiro Jetta TSI, né, que foi um Jetta cinza, que vocês têm vídeos aí no canal, que foi logo do comecinho do canal. A gente comprou esse carro em 2012, na época que o IPI estava mais baixo, que valeu a pena por ter pago bem mais barato o carro na época. E na época, como a gente não tinha grana pra caralho, a gente tinha um dinheiro meio que contado para poder comprar o carro, a gente não comprou o Jetta TSI completo. A gente não comprou o cinza que vocês veem nos primeiros vídeos aí do canal. No caso, ele não tem teto solar, ele só tem banco elétrico, ele não tem central multimídia com GPS, aquele lá é sem GPS. E no caso ele era o básico com banco elétrico e só, mais nada. De resto era tudo o mais básico, contando que era o TSI já, né? E aí foi daí que começou a minha paixão, que eu comecei a... O Civic andava bem, mas não dá pra comparar um Civic com o Jetta, por conta que o Jetta tem muito mais potência. É um carro que foi o meu primeiro carro com interior claro, que muita gente fala, pô, mas carro interior claro dá muito trabalho, dá muito trabalho para cuidar, se você não cuida o carro fica feio por dentro e tal. Realmente, o carro com interior claro dá muito trabalho e tudo mais. Mas é aquela coisa, a vida inteira, acredito que muita gente teve muito carro com interior cinza ou com interior preto. E é aquela coisa, tipo, às vezes você tem, sei lá, 8, 9, 10 carros durante sua vida, tudo com interior cinza e preto, cinza e preto, cinza e preto. E aí às vezes você quer mudar um pouco, por mais que vai dar trabalho e tudo mais, mas é aquela coisa, às vezes vale a pena mudar, mesmo tendo trabalho, assim, é um gostinho a mais, entendeu? Um carro com interior claro é um carro que por dentro, assim, você olha, você sente uma coisa diferente, né? De não ter aquele carro com interior preto, porque até mesmo carro preto com interior preto, fica tudo uma coisa só, e eu acho muito mais legal um carro com interior claro.
até mesmo com terracota, o interior terracota que eu acho bonito. Na época, quando eu comprei meu primeiro Jetta, não tinha o interior terracota, ou tinha, mas era muito difícil de conseguir. Na época, o Civic é o Jetta TS vermelho era quase impossível de conseguir. O Jetta com o interior caramelo em 2012 era difícil de conseguir, vinham muito poucos Jettas com interior caramelo. Tanto que hoje em dia é o contrário, naquela época era muito difícil porque eles não sabiam se ia pegar a moda do interior caramelo. Então quase não tinha Jetta vindo com interior caramelo. E hoje em dia é difícil você achar um Jetta com interior preto, porque todos vêm com interior caramelo. Por conta de muita gente ter gostado. E hoje em dia, agora, né, tem a opção do interior terracota, mas que é aquela coisa, continua ficando muito difícil de conseguir um Jetta com interior terracota. E na época também a gente pensou em pegar um Jetta azul, que é uma cor muito bonita. Só que também era muito difícil de conseguir, eles falaram que ia demorar muito pra gente conseguir esse carro chegar aqui no Brasil e tudo mais. E aí a gente acabou pegando o cinza mesmo, e a gente até pegou o cinza por conta da gente já ter tido muito carro preto, muito carro prata. E na época era aquela coisa do estouro do carro branco. E aí a gente não queria um carro branco porque a gente sabia que ia vender muito e ia ter um monte de carro branco aí na rua igual, entendeu? E aí a gente quer fugir um pouco disso. Até porque a gente sempre achou que carro branco é carro de táxi e a gente não gosta de carro branco. Tem gente que gosta, mas é gosto. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas a gente não gosta muito de carro branco. Até porque o carro branco dá mais trabalho para cuidar, dá tanto trabalho quanto o carro preto, né? Mas ele às vezes até dá um pouco mais porque a pintura ela fica, o branco ele fica meio amarelado, as sujeiras nos cantinhos você vê mais, dá um trabalho a mais para você cuidar de um carro branco também. Não quer dizer que o carro branco é fácil de cuidar. E na época a gente pegou o cinza porque prata a gente já tinha tido um monte de carro prata, preto a gente também já tinha tido. Aí a gente falou, vamos mudar um pouco, vamos pegar um cinza, porque a gente não queria pegar uma cor muito colorida na época, porque a gente pensou, pô, se a gente pegar um vermelho, se a gente pegar um marrom, no dia da revenda desse carro vai ser difícil para revender. Porque assim, é gosto, mas a gente sabe que o gosto do brasileiro, o gosto da galera em geral, é mais carro preto, mais carro prata, talvez um branco, mais carro com cor muito colorida, como azul, vermelho, marrom. Pra carro mais de luxo assim é mais difícil do pessoal gostar, entendeu? E aí realmente a gente acabou optando na época pelo cinza. E aí foi a minha primeira paixão, o primeiro carro que andava muito, comparado aos que eu já tinha tido, era o primeiro carro que andava pra caralho e que tinha tanto opcional, tinha espelho que fechava, que rebatia eletronicamente, tinha computador de bordo top, tinha 200 cavalos, um câmbio DSG que pra mim era uma novidade na época e é um puta câmbio que hoje em dia eu admiro demais. O câmbio DSG e os carros que usam o câmbio DSG, assim como os PDK ou câmbios de outras marcas que também são dupla embreagem, né? Que hoje em dia, como a Volks foi uma das primeiras a fazer o câmbio DSG, se eu não me engano, posso estar errado, e todo mundo fala, dupla embreagem, DSG, dupla embreagem, DSG. O nome DSG que a Volkswagen pôs no câmbio deles de dupla embreagem acabou virando o nome de câmbio de dupla embreagem, né? Que hoje em dia você fala qualquer coisa de dupla embreagem, o cara fala, mas é o DSG, mas às vezes, tipo, sei lá, de uma outra marca não se chama DSG por conta de não ser da marca. Mas o câmbio é de dupla embreagem também. Então, se popularizou muito o nome de um câmbio de dupla embreagem como DSG, né? E uma das grandes vantagens de um câmbio DSG é a velocidade de troca de marcha, que é uma alta velocidade de troca de marcha. É um câmbio com menos tranco, é um câmbio de melhor qualidade, né, de maior durabilidade. É um câmbio que não vai dar tanto problema quanto um câmbio automático normal, porque o câmbio DSG ele é um câmbio de dupla embreagem, só que ele é como se fosse um câmbio manual. Ele é um câmbio manual ele é praticamente um câmbio manual. E o câmbio automático normal que a gente conhece, ele é inteiro, digamos assim, controlado por sensor e um monte de coisa. E o câmbio DSG não, ele
ele é mais para próximo de um manual realmente, com pouca eletrônica. Ele não tem muita eletrônica para ficar dando problema. Então ele é um câmbio que vai dar menos problema, obviamente, se a galera souber cuidar do câmbio do carro, né? Que é um câmbio também muito caro comparado a um câmbio manual ou qualquer outro câmbio. E aí, após a gente ter o nosso primeiro Jetta, né, que a gente ficou 3 anos com ele, que foi o nosso Jetta cinza, a gente resolveu vender ele, né, justamente um pouco antes de lançar o Jetta 2014, que foi o Jetta que a gente tem hoje, que é esse aqui que vocês veem nos vídeos, que vocês estão vendo agora, que é... A gente gostou tanto do carro que a gente falou, meu, vamos comprar outro, só que a gente decidiu trocar de carro em 3 anos, apesar de a gente ter vendido o nosso outro Jetta com 30 mil quilômetros, que é muito pouco, baixa quilometragem, e todas as revisões na garantia, tudo certinho e tudo mais. A gente decidiu vender ele com 3 anos por conta de... Se a gente pega um carro que a gente comprou zero, o Civic foi zero, o Vectra foi zero, o primeiro Jetta foi zero e esse daqui também é zero. O grande problema que a gente vê em ficar tipo 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos com um carro que você comprou zero é que, vamos supor, se eu comprei, vamos chutar um valor aí pra ficar fácil a conta. Se eu comprei meu primeiro Jetta por 100 mil, aí vamos supor que em 3 anos ele perdeu 20 mil reais. Beleza, perdeu 20 mil. Aí depois de 3 anos, se eu for trocar de Jetta, eu vou colocar mais 20 para voltar para os 100 mil e comprar outro zero, correto? Se eu ficar com esse Jetta, esse primeiro Jetta que eu comprei, por 5 anos, 6 anos, ele vai desvalorizar quase 50 mil, que hoje em dia a gente já vê que tem Jetta 2012 ou 2011 por praticamente 50 mil. E na época que ele era vendido, ele era uns 85, 90 mil. Então o cara, teoricamente, sei lá, perdeu uns 30 mil, 40 mil quase, em 5 anos com esse carro. E aí vamos supor que o cara quisesse voltar para um carro de 100 mil, independente se ele vai pegar outro Jetta ou outro carro, mas ele tem interesse de pegar um carro de 100 mil. Ele, em 5 anos, ele perdeu muito do valor do carro. E se você ficar 3 anos com o carro, você pode andar um pouco com ele, né? Você pode usar bastante o carro, ficar com uma quilometragem baixa, manter um carro novo. Na hora da revenda é mais fácil, porque não é um carro tão antigo. E você vai perder menos do valor do carro, já que você comprou zero. E aí você perde menos do valor. Isso no caso para quem compra carro zero. Eu sei que muita gente fala, comprar carro zero é besteira, é perder dinheiro e não sei o que, não sei o que lá. Mas é aquela coisa, se todo mundo que assiste, ou pelo menos uma parte que assiste o canal, já comprou um carro zero, sabe o gosto que tem de pegar um carro zero. O gosto de comprar um carro novo, usado, é bom pra caralho. Não tem gosto melhor do que comprar um carro, independente se é zero ou se é usado. Mas um carro zero é aquela coisa, você sabe que é um carro que você não vai ter gasto com manutenção de pneu, porque os pneus são zero. Você não vai ter gasto de freio, porque os freios são zero. Você não vai ter gasto com nada, porque você sabe que tudo do carro é zero. Você não vai ter nem que parar para pensar, talvez eu tenha que fazer um martelinho de ouro aqui ou ali. Talvez eu tenha que pintar ou fazer uma micropintura no risquinho que tem em tal lugar. Porque o ex-dono deixou o risquinho. Não. É um carro que você sabe que você vai pegar e tá tudo perfeito. Então, assim, desvalorizar, todo carro desvaloriza, independente de ser novo ou usado. A diferença é que às vezes você vai pegar um muito usado, ou um usado que já teve alguns problemas, e aí às vezes você fala, pô, vou economizar, sei lá, 5 mil de um carro usado para um carro novo. Isso contando, tipo assim, que o carro zero que você vai comprar é 2014 e o carro usado é 2013. Um ano de uso ou até menos, né? No caso que eu tô falando, para fazer a diferença para a conta valer a pena. Às vezes você vai pegar o carro com um ano de uso com 30 mil quilômetros, com 20 e poucos mil quilômetros. É uma quilometragem baixa? É uma quilometragem baixa. Só que às vezes por, sei lá, 5 mil a mais, beleza, é uma grana a mais e tal. Mas um zero é um zero, não tenho o que falar. Um zero é um carro que você vai chegar lá, vai tá zero, perfeito. Não tem um detalhe no carro. E ao mesmo tempo também, assim, a lógica que eu penso para comprar carro é o seguinte: se você tiver uma média de valor para gastar, sei lá, até 40 mil ou até 30 mil, um valor mais baixo de veículo, no caso, vai. Se você tiver uns 30 mil, 40 mil para comprar um carro, eu penso assim: tenta comprar um carro
um pouquinho mais velho, não precisa ser super velho, um pouquinho mais velho, porém mais completo. Tipo assim, sei lá, às vezes você vai pagar 30 e poucos mil, 35 mil num Gol G5 zero. Às vezes, se você pegar um Gol G5 zero, você consegue pegar um outro carrinho com 2 anos de uso mais completo. Vamos supor, com 35 contos você consegue pegar um, sei lá, um New Civic do que eu tive. Às vezes com 35 contos você pega um New Civic 2010, 2011, que é um carro que não vai te dar problema, porque é um carro que é uma marca boa e que não dá problema, os carros deles duram muito. E é um carro mais completo, ele tem mais motor, ele tem mais estabilidade, ele tem mais conforto, ele é um carro maior. Isso comparando comprar um Gol G5 zero ou algum outro carro no estilo de um Gol G5 zero, né? Que vai se gastar aí uns 35 pau, até mais talvez se for o completo. E às vezes compensa mais você pegar e comprar um usadinho, só que mais completão, né? Porque aí você não vai sentir tanta diferença. E aí tendo um carro mais completo às vezes vale até mais a pena para você. E já no caso de um carro mais caro, vamos supor, se você tivesse, sei lá, até 100 mil reais para gastar num carro, aí eu acho que já é o contrário. Eu acho que assim, comparando um carro de 35 mil zero, você vai perder muito conforto num carro de 35 mil zero. Porque um carro de 35 mil zero, ele vai ser um Gol, vai ser um carrinho zoado, né? Não vai ser um puta carro, vai ser um carrinho. E aí você pode comprar um seminovo ou um usadinho muito mais completo, muito mais bonito, muito mais confortável do que o normal. Agora com 100 mil você pode comprar um Jetta, pode comprar um Corolla, pode comprar diversos carros zero que não vão te dar problema, que te oferecem tudo que um carro mais top tem. Então, por exemplo, vou usar como exemplo o Jetta. Com 100 mil, vamos supor, você pode comprar uma Land Rover usada, você pode comprar uma BMW X5 usada, você pode comprar uma BMW Série 3 usada, você pode comprar diversos carros usados e de marcas, você pode comprar Mercedes usada, você pode comprar um monte de carro usado top. Porém, nessa faixa de valor, eu acredito no seguinte: se você for gastar 100 mil numa BM usada muito antiga, 100 mil numa Land Rover usada muito antiga, porque normalmente uma Land Rover ela é super cara zero. Aí você vai comprar uma usada, você vai pagar tipo 100 pau. Só que ela é 2009, é 2008, aí já é um carro que assim, comparado com o Jetta Zero, beleza, o Jetta não tem o nome de uma BM top, não tem o nome de uma Mercedes top, ou de uma Land Rover top, ou de algum outro carro que seja bem mais caro que o Jetta Zero. Bem mais caro assim, quando era vendido zero, hoje em dia custa 100 mil por ser velho. É uma coisa assim que tem que pôr na ponta do lápis, porque aí já fica um carro inacessível, não para compra, mas sim para manter o carro. Então você pensa assim, se o carro, sei lá, se a Land Rover Zero, na época que ela lançou, ela custava 300 mil, e hoje em dia ela custa 100 usada, você tem que pensar, beleza, eu estou comprando um carro de 100, só que a manutenção do carro continua sendo de 300 mil reais. Por quê? Porque o carro, uma das coisas que as pessoas não pensam quando o carro desvaloriza, a manutenção do carro não desvaloriza. Então, se você, vamos supor, o Jetta lançou hoje, sei lá, uma bomba d'água do Jetta ou, sei lá, a bomba de combustível custa, sei lá, vamos chutar, R$ 1.000, uma bomba de combustível. O Jetta custa 100 mil e a bomba de combustível custa 1.000. Daqui 10 anos, o Jetta vai custar, sei lá, 40 mil reais, o mesmo carro, só que a bomba de água vai continuar custando R$ 1.000, ela não vai desvalorizar. Então, tipo, isso é uma coisa que eu falo dos Audis A3, né? Muita gente compra um Audi A3 2001, 2002, e é um carro que eu sempre digo, o Audi A3 é um carro que todo mundo pode ter, mas poucos podem manter ele. Por quê? Porque se você for ver um Audi A3, para ter o carro é barato. Você pega aí um 2001, 2002, aquele 180 cavalos, você vai pagar aí na faixa de 15, 18, 19, um muito inteirão, 22. É um carro que todo mundo pode ter, um carro que anda bem, um carro completo, um carro bonito.
Um carro que já foi top pra caralho, já foi super caro. Já, se eu não me engano, custou mais de 100 mil um A3 na época que ele foi lançado. Só que um dos grandes problemas é que esse carro, quando ele era lançado, ele custava, se bobear, mais de 100 mil. E hoje em dia se compra ele por 20. Só que se você chegar na concessionária, eles vão virar pra você e vão falar assim: então, amigo, esse carro quando era zero, ele custava 100, hoje em dia ele custa 20, e o preço das peças é como se ele fosse zero hoje de 100 mil. Então vamos supor, se você for comprar alguma peça, for comprar um farol, custa 5 mil do A3. Aí você vira pro cara e fala: você é doido, o carro vale 20 ou vale até menos que 20 e você quer me cobrar um valor de 5 mil por um farol? Aí eles vão falar: só que você se esquece que o carro, quando ele era zero, ele custava 100 mil e hoje em dia ele custa 20. E isso é uma real, as peças não desvalorizam do carro, as peças usadas. E às vezes até fica mais difícil de encontrar a peça usada, as peças desse carro. Então é aquela coisa, eu prefiro comprar um carro zero e sempre tentar me manter num carro zero do que comprar um carro muito antigo. E tudo isso eu digo porque assim, num valor até 30, 40 mil, compra um carro usadinho, mas mais completo do que comprar um Gol G5, um Ford Ka, um carro zoado. Já no valor de 100 mil, eu já indico, compra um carro zero, porque a diferença que você vai ter de um carro zero para uma Land Rover, uma BM usadaça, a Land Rover e a BM vai dar muita manutenção, vai ser caro para arrumar o carro, não vai valer a pena. E tudo que o Jetta oferece, elas oferecem. O Banco Interior Caramelo, as outras marcas pica oferece, o Jetta oferece. Aquecimento de banco, roda 17, um puta motorzão, tudo isso vai te oferecer igual. A única diferença é que você não vai ter manutenção. Bom, galera, é isso aí. Abraço a todos. Tchau, tchau.